para se trabalhar. E aqui que vem o grande segredo quando se trabalha com silo bolsa. Hermeticidade. Esse eu acho que é fundamental. A pessoa que optar por esse armazenamento tem que ter consciência que o produto só vai se conservar dentro do silo bolsa se tiver hermeticamente fechado. O que isso interfere? Interfere em eu criar um ambiente anaeróbico, com ausência de oxigênio, ou seja, o grão que está lá dentro, ele respira e ele vai simplesmente ir trocando o oxigênio pelo CO2, né? Ele vai consumindo oxigênio e liberando CO2. Na medida que a quantidade de CO2 for maior que a de oxigênio, o grão automaticamente entra em dormência e começa a esfriar. Não há provocação de calor, não há geração de calor, porque o metabolismo dele vai diminuir a ponto de zerar. Obviamente, se fosse nós, seres humanos, numa câmara de ausência de oxigênio, nós viríamos todos a óbito, mas não é o caso do grão. Ele entra numa dormência, se eu tirar esse grão dali e der condições de umidade, calor e luz, esse grão, certamente, como todo grão, ele vai germinar, mostrando que ele está mais vivo do que nunca. Tá? Então, por que é importante esse ambiente hermético? Justamente para criar essa dormência e evitar desenvolvimento de fungos e insetos, né? Então, ele praticamente bloqueia tudo que possa gerar defeitos em função da hermeticidade. Mas isso, de certa forma, é uma solução, e uma grande solução, mas isso também pode passar a ser um problema na medida em que eu não acompanho o período de armazenamento. Eu coloquei, fiz a bolsa e joguei lá no final da minha propriedade, no campo, e não dei mais bola para nada. E aí começam os problemas, né? Então, o que eu tenho que ter em mente? Que ali dentro desse silo bolsa, independente do volume, eu estou armazenando dinheiro, né? Ninguém planta soja, ninguém planta milho se não quer gerar riquezas, né? E todo o meu trabalho do ano está depositado ali dentro. Se eu abandonar esse silo e não der o devido acompanhamento, eu vou ter sérias surpresas e, sendo a pior delas, o prejuízo total do grão armazenado, que não é nada agradável, eu tenho certeza que ninguém está buscando isso, né? Então, eu tenho que ter um ambiente isolado, com certo monitoramento, com alguém cuidando, para que não apareça as surpresas, né? Então, antes de fazer o trabalho de colocar o grão, eu tenho que preparar o terreno onde essas bolsas vão ser colocadas, evitando infiltrações, evitando chuvaradas que vão passar a água no meio das bolsas. Eu tenho que fazer um sistema de drenagem, de isolamento, né? Eu tenho que ter um terreno sem pontas, sem pedras, sem tocos, sem, enfim, sem algo que possa romper essa lona. Apesar do produto da Nortene ter essa elasticidade que foi falada e uma certa resistência maior que a concorrência, é passível de furo, com certeza é passível de furo, né? Então, não existe milagre nos produtos, a gente tem que dar condições de que ele se mostre vantajoso, né? Agora, eu não vou colocar num ambiente inóspito e achar que o próprio filme vai fazer o trabalho sozinho. Não é, eu tenho que tomar os cuidados para evitar surpresa. Então, o terreno tem que ser nivelado, não pode ter pedra de ponta, não pode ter toco, né? Isso vai facilitar o meu trabalho de conservação do grão. Vejam bem, o meu foco aqui é grão, né? Com que umidade, até que umidade eu posso colocar esse produto armazenado aí dentro do silo? Até 16% de armazenagem, de umidade, o grão colhido com 16% de umidade pode ir para dentro desse silo bolsa e com certeza vai se conservar por até um ano dentro do silo bolsa. Veja bem, se eu tiver um baixo nível de impureza, né? E se esse acondicionamento for livre de furos,
for hermeticamente bem fechado, não tenha troca de ar com o ambiente externo, né? Não tiver furos que a água possa penetrar, além do oxigênio penetrar a água. Então, eu tenho essas condições, eu posso tranquilamente armazenar grãos com até 16% de umidade. Ainda assim, pode haver uma certa queda de umidade, mesmo o grão estando hermeticamente fechado, né, lá dentro, por uma questão de microporosidade ou alguma coisa assim. Já tem estudos aí que mostram que mesmo com essa umidade, o grão é retirado com um pouquinho menos de umidade, mas nada que vá afetar a qualidade, tá? Já que soja, basicamente, e milho são comercializados aí com soja com 14%, milho com 13% de umidade, mais ou menos. Então, uma coisa que o produtor tem que entender, na maioria das vezes, ele não quer gastar e, por isso, ele começa a colher a soja dele com 15, 16, 15, 14, porque pode ser entregue e comercializada com 14% de umidade. O que ocorre? No final da safra dele, como ele plantou tudo junto, lembra que eu comecei falando pela janela de plantio lá, e ele tem equipamentos que permitem ele plantar uma área grande por dia, só que ele não tem colhedora suficiente para colher essa área na mesma velocidade de plantio. Ora, cada dia que eu atraso, com o sol forte, com a umidade baixa, esse grão acaba diminuindo a umidade e eu vou terminar a minha safra colhendo tardiamente, comparado com o período de colheita, e, consequentemente, com a umidade menor do que aquela possível de comercialização. Aí, só aí, o produtor já está tendo um prejuízo de 2, 3, 4 ou 5%, já que a soja vai baixar numa queda normal de 14%, ela vem para 9, 10% de umidade no grão por atraso na colheita. Natural, tá, gente? É natural essa queda de umidade. Então, e eu devo atentar também, quando eu estou visando essa hermeticidade, para tanto no início, o fechamento da bolsa no início da carga, como ao final da carga, para tentar manter uma hermeticidade 100%, um isolamento 100%, para que não haja troca de ar nem entrada de umidade nesse grão que está ali armazenado.